Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast aqui diretamente do Science and Business Connection no Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos. Eu sou o Jorge Rosa da CES, estou aqui com o meu convidado ilustre, Alan Kutassi. Acertei agora ou não? Acertou, perfeito. Cara, muito prazer em você ter aceito o nosso convite para estar conosco aqui. O Alan, ele é do CID, da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos, e ele é o diretor institucional de novos negócios. Acertei ou não? Acertou também, tá perfeito. É isso mesmo. E aí, como é que tá, cara? Qual que é me explica, conta um pouco, qual que é esse papel da Secretaria de Inovação aqui em São José dos Campos? Vamos lá. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite também. Recíproco, fui pego um pouco de surpresa aqui pela professora Solange, mas com muita satisfação de participar. Que é mais um evento aqui que em pouco tempo, eu estou há 7 meses aqui em São José para colocar um período nisso, mas sempre tendo a surpresa aqui de estar nesses eventos que o PIT proporciona, a cidade proporciona, não só para quem é do município, mas para a região do Vale do Paraíba também, né? Então, agradeço mais uma vez e vamos em frente. O que a gente tem aqui, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, ela tem um dos escritórios onde ela tem é aqui dentro do Parque de Inovação Tecnológica, né? Ele tem, a própria Secretaria tem a parte de turismo, parte rural, a parte de apoio ao trabalhador também, são outras áreas que estão dentro da Secretaria, mas a de Inovação e Tecnologia fica aqui dentro. Então, todos os assuntos que são ligados a essa área aqui no município, normalmente, pelo fluxo normal, passam pela nossa secretaria aqui dentro do PIT, tá? Então, a gente está... eu fui convidado, só para colocar todos os ouvintes aí, foi feito um convite alguns meses atrás, a gente vai tocar um pouquinho mais para frente nesse assunto, mas eu tive foi uma experiência de vida um pouco aí fora da curva, né? Então, mas recebi esse convite para fazer parte dela, estou aprendendo bastante também, venho do setor privado, como o próprio secretário Mário Muniz também vem, foi um convite que ele fez para eu também ter uma experiência dentro dentro do poder público, né? E está sendo uma experiência enriquecedora demais, é isso que eu estou passando. São 7 meses, mas dentro daquilo que eu já vivi, eu poderia dizer que já são quase 7 anos, porque é bastante a própria dinâmica do município de São José dos Campos. Eu acho que quando a gente fala que a gente é o maior município entre Rio e São Paulo, né, é um município que realmente ele está crescendo, vai continuar crescendo, a gente sente isso, está passando por um momento maravilhoso, né, inclusive de ser centro de atenções não só dentro do mercado doméstico aqui, mas também internacional. Então, para mim é um aprendizado todo dia e vamos aproveitar essa conversa com você aí. Mas eu, como um joseense, eu fico orgulhoso de ouvir isso. Você vê a nossa querida São José, né, indo para o mundo. A gente vai falar de internacionalização daqui a pouco, né? Mas é São José indo para o mundo, não é isso? É uma cidade que virou referência no Brasil. Inovação tecnológica, né? E o PIT, junto com a secretaria, tem esse papel importante, né, de levar isso para o Brasil e para o mundo afora, né? E uma das coisas que eu aprendi aqui, convivendo com o PIT, é a união dos 4 mundos, né? Sociedade, indústria, academia e governo. O governo, poder público, e esse investimento que a prefeitura faz, né, é fundamental para esse ambiente de inovação, não é isso? Eu desde que eu cheguei aqui, como estou dizendo, eu vou bater um pouquinho nessa tecla, é um aprendizado, né? Mas eu observo muito as pessoas que trabalham junto, né, dentro da secretaria e também de outras secretarias, e o próprio prefeito também. Eu gostaria de falar e mencionar o Anderson. Por isso, eu acho que quando a gente escuta ele falando, a cidade ela é administrada como uma cidade empresa quase, né? Assim, para não dizer 100%, vamos dizer, mas a sensação de quem chega novo para trabalhar no município de São José, eu já trabalhei em outras empresas e eu sinto que a cobrança é a mesma, né? A nossa agenda é uma agenda corrida, é uma agenda sempre de estar a serviço da população, de representatividade, né? E foi isso que você falou, a gente está, um dos motivos do mandato, que faz parte do meu mandato,
data é justamente estar fazendo essa representação de São José a nível não só local, mas internacional também, né? Então, todos os eventos que tem internacionais que normalmente são passados ao secretário, alguns deles eu tenho participado já, vejo a curiosidade deles também, e quando a gente fala que é o maior município, como eu falei, entre Rio e São Paulo, isso é desconhecimento geral, né? Então, são características desse município aqui que tem que ser levado ao conhecimento geral do público, e o próprio joseense tem que ter muito orgulho de poder falar isso e de as pessoas poderem conhecer esse município, que eu realmente acho que é uma joia. Só vou fazer um breve comentário, né? Eu já morei em alguns países, estava morando em Luxemburgo, são um país de 600 e poucos mil habitantes, né? Então, quando a gente vem para cá, mais ou menos, em área eu acredito que seja menor, mas até um dado interessante eu vou verificar. Mas quando a gente fala de população, é mais ou menos o mesmo, né? Então, assim, é um país que, na verdade, eu saí de lá e venho para cá, e as características elas são muito parecidas. É um município hoje, né, em termos econômicos, a gente está em nono colocado do estado de São Paulo, né? Então, assim, é bastante alto, né? Vamos dizer assim, a questão econômica do país, ele realmente se destaca no cenário não só de São Paulo, e se você fala que se destaca em São Paulo, é porque se destaca no Brasil, né? E vamos dizer para o mundo também, né? Então, você como joseense pode se sentir orgulhoso, já digo. Eu nasci em São Paulo, mas fui criado em Curitiba. E Curitiba acho que tem uma rixa interessante, uma boa rixa, que a gente também é Smart City, tem muito tem interesse nessas áreas que também São José é destaque nacional. Então, assim, é uma competitividade muito positiva para todos, né? A gente saber que existem municípios que estão servindo de referência para os nossos vizinhos, mas a nível nacional também, tá? Então, é uma satisfação. Você falou de Smart City, e aí eu estava visitando aqui o PIT, parece que o centro de controle é aqui no PIT. E você tem que agendar, que eu tô louco para agendar, para conhecer lá, porque você vê hoje essas câmeras, segurança integrada, as polícias integradas, né? Cidade inteligente, não é isso? Coisa que parece filme de Hollywood, não tá aqui na nossa cidade, não é isso? Exatamente. Eu cheguei aqui, a gente tem a 37, 120, 22, 23, agora 25. Eu chegando no município novo aqui, durante o evento que foi entregue a 125 da SG, o próprio ABNT, eu estava presente, o prefeito recebeu das mãos eu não lembro agora se era presidente, mas a representante da ABNT, acredito que foi ele, mas ele recebeu um convite de, inclusive, isso é de admirar, mas para ser a primeira ISO de prestação de contas públicas, de ser referência nacional. Então, assim, quando você acha que você está chegando no limite do que São José pode oferecer de bom e de melhor, é sempre um passo a mais e uma referência a mais que o município consegue trazer para si mesmo e para quem não conhece São José, acabar em algum momento conhecendo aqui o que ele tem de bom. Né? A gente falou de São José, São Paulo, né, de São José para o Brasil e a internacionalização, que a gente falou bastante antes de entrar. Né? Você falou que é um dos objetivos, uma das pautas. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais esse assunto. Então, eu cheguei aqui, é uma brincadeira que eu faço com o secretário Mário Muniz, que quando a gente conversou, né, a gente conversou bastante sobre essa questão de internacionalização. Ele já tinha alguns projetos, vou comentar sobre eles. Mas eu cheguei aqui, eu falei assim, olha, chegou o meu cartão de visita aqui, tá diretor institucional, né? Eu falei assim, acho que eles erraram, que era internacional. Internacional. Então, assim, mas obviamente é porque a posição é essa, né? Mas entre esses assuntos que estão sendo levados em consideração aqui pelo município é justamente essa exposição, né, a nível internacional. Eu sempre comparo, né? A gente hoje está no Instagram, tem um meme, não sei se quem já teve a oportunidade de ver, quem não teve, em algum momento vai ver, talvez falando aqui agora, daquela questão da lagosta, né? Que a lagosta ela vai crescendo, mas ela a carcaça dela não cresce, né? Ela não cresce junto com a lagosta tem que largar aquela crosta dela lá, né, do crustáceo, né, e sair daquilo ali, ela vai formar uma nova crosta porque ela está crescendo e não consegue mais ficar ali dentro. Eu acho que São José é uma metáfora desse município aqui, que a gente está vendo esse crescimento. Obviamente, a gente fala, existem situações que precisam ser melhoradas no município, obviamente, todos têm, né? Mas quando a gente chega a nível de abstração, de capacidade, de inteligência, de informação, de ser referência de tudo aqui no município de São José dos Campos, a gente está no limite de realmente a gente sair dessa casca,
né? Da gente realmente olhar o mundo de uma forma diferente. O próprio secretário tem feito viagens internacionais, obviamente isso faz parte do dia a dia das pessoas aqui. É uma cidade de internacionalidade por natureza, eu acho, pelas questões do ITA e das empresas que estão aqui, mas eu acho que a gente pode fazer isso mais e melhor, né? Sempre melhorar, da mesma forma que eu estou aprendendo com o São José que a gente pode sempre melhorar sempre, eu acho que na questão de internacionalização tem espaço para isso, né? Então, assim, o Mário, o secretário, ele na primeira semana que eu cheguei aqui, que eu cheguei em setembro do ano passado, eu até brinco com ele, porque eu falo, Mário, eu estou aqui 6 meses. Ele falou, não, você chegou em 2025 e nós estamos em 2026, então você já está 2 anos e 6 meses. Então, assim, mas ele na primeira semana me colocou num curso da Invest São Paulo para gestores públicos, né? Ele falou, já entra aí, já se cadastra e vai participar. Então, existe isso também dentro da prefeitura, de estar sempre empurrando as pessoas para estarem melhorando profissionalmente naquilo que elas estão fazendo também, junto com os cursos que são oferecidos tanto localmente aqui, mas também pelo estado de São Paulo, né? E eu fiz esse curso, né? E é justamente a questão que hoje levou a gente a entrar no programa Município Global, né? Isso aí, quando apareceu essa oportunidade, eu até pedi para o secretário, eu falei assim, deixa eu aproveitar isso, para como eu também não sou do município aqui, apesar de eu já estar há algum tempo aqui, agora eu já estou 2 anos, eu descobri que eu estou há 2 anos e 6 meses, mas foi essa questão da gente trazer para dentro desse programa Município Global, começar a atar algumas pontas, né, de interesse do município que a gente começa a perceber que são relevantes aqui para essa exposição internacional, que é o objetivo final, né? O próprio programa do Município Global, ele tem algumas fases, fase 1, 2, 3 e 4, é bem estruturado pela Invest São Paulo, né? Tem um contato bastante com depois isso vai ficar gravado, até vou mandar para a Beth e para a Carol lá, que é da Invest São Paulo, tem ajudado bastante aí a gente, estruturando cursos maravilhosos aí com FGV, Dom Cabral, FIA, com todos esses participantes lá, e trazendo um conteúdo realmente de altíssimo nível para os gestores públicos aí. E aí foi a questão do programa Município Global, que é justamente uma parte voltada para a exportação, né? Que normalmente esses programas têm, mas esse programa ele vai um pouco além. Ele toca um pouquinho essa questão do preparo de uma mentalidade local de internacionalização. Então está previsto workshops, concursos, para preparar não só para a parte de exportação, mas também dar uma mentalidade de ler o mundo lá de fora para dentro, entender a cabeça do importador lá fora e a gente adaptar essa mentalidade nossa de exportação que se encaixe de uma forma mais fluida, né? com aquilo que é o interesse internacional da gente poder estar entrando nesses mercados internacionais de forma mais rápida e mais fácil. A gente, o ano passado, 2025, só dados para quem queira buscar mais, mas só o município de São José dos Campos, obviamente, tanks Embraer, a gente teve uma exportação para mais de 120 países, né? Obviamente que esse pouco período que a gente está junto, a gente já passou tarifaço, agora a guerra do Irã, mas o tarifaço ele acendeu um monte de luzes aqui para nós, pela dependência que a gente tem de um mercado, que é o nosso maior parceiro, e vamos continuar crescendo junto com os Estados Unidos, mas qualquer alteração que, de repente, mude, né, as relações geopolíticas dos países, né, e no mundo, mas o efeito em São José dos Campos, São José dos Campos pode ser particularmente bastante, vamos dizer assim, pode machucar um pouco a economia local, por causa justamente da dependência que a gente tem de vendas, né, principalmente de aeronaves, etc., para o mercado americano, né? Então, a gente tem uma base de exportação muito forte aqui, né? uma base de países onde a gente pode explorar bastante isso também, mas a gente tem que explorar isso como se fosse dentro da área financeira, a gente fazer uma diversificação de portfólio. Nunca vai deixar de ser a nossa, entre aspas, na B3, uma Petrobras, uma Vale, que é o carro-chefe da nossa bolsa, mas a gente precisa também olhar isso de forma mais setorial, né? E porque quase que financeiramente a gente estamos falando da mesma linguagem, só que dentro da linguagem de finanças. A gente precisa ter uma diversificação também de setores onde a gente está trabalhando, de preparo dessas empresas, desses setores diferentes aqui, e procurar outros nichos aí para a gente continuar crescendo a exportação do município. Porque o que eu vejo realmente, a indústria aeroespacial e defesa já tendo êxito já há um tempo, né, em exportação e tal, né? Agora, o que me chamou a atenção é exatamente esse foco nos outros segmentos, não é isso? Diversificação do nosso portfólio de oferta
Eu adorei isso, município global. Município global. Até eu converso com a Beth e eu falo assim, tem que saber, isso é Global City. Global City, né? Não é mais Smart City. É uma cidade global. Hoje a São José dos Campos, sem dúvida nenhuma. Até esse número em si, você está exportando para 120 países, a gente já percebe qual que é a capacidade desse município. A questão é que, obviamente, a gente tem essa concentração, né, em cima, nessas, tanto automotiva como na parte da Embraer, de aeronaves, mas a gente tem aí hoje, se a gente pega todos do sistema harmonizado ali de exportações do que a gente vende, é gigantesco a capacidade que a gente tem de diversificar e aumentar não só o que a gente está vendendo, melhorar o que a gente está vendendo e para onde a gente está vendendo, mas agregar valor nisso também. Né? Então, quando a gente estava conversando, você mencionou do Invest São Paulo e agora você está falando, Invest São Paulo me ajudou a estruturar, ou está nos ajudando a estruturar. Depois que você passou por essa jornada com o Invest São Paulo, acho que abriram portas, conhecimento. Eu queria que você me contasse um pouco, né, do Invest São Paulo, como é que é isso? Então, na Invest São Paulo, quando eu cheguei aqui, só aproveitando essa pergunta, um outro movimento que foi feito pela secretaria aqui, pelo secretário Mário, foi trazer a Desenvolve para cá. Né? O Mário, ele entende que, e da mesma forma que a gente entende aqui, que é aquela questão de finanças, a gente estava conversando antes de começar, é importantíssimo aqui no município. Né? Eu sempre brinco, é uma metáfora também. A gente tem canalização de água, tem fiação de luz para chegar a luz e água aqui, tem a internet, tem comunicação, tem estrada, tem essas infraestruturas, mas a infraestrutura de finanças, ela é importante também. Né? Então, assim, São José, apesar de estar bem servida, tem várias agências aqui de escritórios de representantes da XP, a BTG, etc. e tal, outros escritórios que existem aqui, mas a gente, inclusive, está conversando com o secretário, a gente gostaria de fazer um evento sobre esse tema, voltado 100% para o tema de financiamento, né? Inclusive vai ter daqui a pouco uma palestra sobre isso aqui para o Parque Tecnológico. A gente conseguiu trazer uma pessoa do Sebrae, que existe, desculpa só fazer, de repente, só mencionar, mas eu acho que é válido. O BTG, por exemplo, tem um fundo, né, chamado Sebrae Germina, que é quem faz Sebrae Germina. Sebrae Germina. Foi criado ano passado, né? Ele foi estruturado pelo BTG junto com o Sebrae, recebeu um aporte de 100 milhões e eles estão fazendo aí quem faz as análises das empresas a serem investidas é o próprio BTG, que apresenta para o Sebrae, obviamente o corpo de decisão decisório está no Sebrae, mas assim de 1 a 5 milhões, onde eles entram no equity das empresas, né? Eles já não é só o lending, não é só prestar o financiamento, é mais realmente acreditar na ideia e entrar como parceiro e entrar na parte do board deles e tomada de decisões do que é importante para a empresa, né? Então, isso é uma das coisas que é importante. A própria Desenvolve está ligado também à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, a Invest, que faz esse trabalho também. Então, isso foi um primeiro passo que eu senti que a gente pode fazer muita coisa junto ao Estado, né? E aí a gente também tem a questão do município global, como eu te falei antes, a gente vai ter vários programas que vão estar acontecendo aí no decorrer. Esse é um programa que acabou de começar, a gente está na fase 1, ainda de diagnóstico, de levantamento de dados. A gente tem uma dificuldade grande, que também a Invest São Paulo e a Secretaria de São Paulo também está apoiando a gente, que é a questão de cadeia de suprimento, né? A gente precisa quebrar essas informações hoje, tentar entrar um pouco mais dentro dessas informações, porque para mim é muito claro. Você tem as âncoras na cidade e o dinheiro do mundo, ou o dinheiro entra por essas empresas. E elas entram, vamos dizer assim, nos vasos, né, que é a questão financeira, até a ponta, até os fornecedores deles. E é o fornecedor do fornecedor, do fornecedor, do fornecedor, que é onde o dinheiro está passando. Né? É isso que move a economia local. Né? Então, esse tem um programa chamado 50 quilômetros, que a gente também já está conversando com a Invest São Paulo, para a gente ter um apoio, para a gente fazer esse trabalho aqui, porque isso é um trabalho que exige mão de gente que venha ajudar a gente
também, mas depende também de ferramentas que sejam colocadas à disposição do município, que a gente ainda está buscando formas de trabalhar isso também, para que essas informações a gente consiga entrar nessas capilaridades de cadeia produtiva, a gente saber para onde que está indo o dinheiro, onde que estão os gargalos, onde que estão precisando de uma nova empresa para se instalar aqui em São José, né? Onde que a gente está precisando de mais mão de obra especializada, que tipo de treinamento, ou seja, só esse exercício já traz uma série de questionamentos que a gente está buscando responder para São José dos Campos e a gente melhorar essas questões aí. Então isso é uma outra ferramenta que a gente também teve junto com a Invest, né? O Desenvolve a gente entrou em contato, o Município Global, o programa 50 quilômetros, e a gente tem também o nosso programa aqui agora da Secretaria, também foi um outro programa que começou com o secretário Mário, chamado Embaixadores Joseenses. Já posso comentar um pouquinho sobre esse, que eu acho, esse programa eu acho muito interessante, porque volta um pouquinho naquilo que a gente estava falando antes. Esse network que existe aqui em São José, riquíssimo, e onde muitas pessoas que já vieram para cá, estudaram no ITA, estudaram, né, em outras escolas aqui, hoje estão espalhados pelo mundo. Então você tem um capital humano, né, a ser resgatado, de pessoas que saíram aqui do Vale, que saíram aqui de São José, e a gente está fazendo um trabalho de fazer um resgate, né? O prefeito, o ano passado, ele já foi através de decreto, já aprovou um decreto para isso, né, para a gente agilizar isso, até pelo momento que a gente está passando também, porque o Brasil está de novo no centro do cenário de discussões internacionais, e a gente chamar esses embaixadores, futuros embaixadores joseenses. Então, foi criado esse decreto, já tá válido, a gente já está com 10 nomes hoje, 8 homens. Eu sofri um pouco para encontrar algumas mulheres, mas eu tive uma sorte muito grande. Encontrei uma pessoa que é representante de líderes, mulheres líderes pelo mundo, que é só na rede, no network, são mais de 300. Então, amplificou. Amplificou e deu de 10-0 enfim, na lista dos outros que estão ali. Mas, então, assim, a gente tenta pesar essas coisas todas também, porque eu sempre falo para as pessoas, né, a gente sai de casa, quem trabalha no setor público, né, parece que eu tenho que deixar um Alan que existia antes em casa lá, saio, a gente só faz as coisas pensando naquilo que é público, que tem que pensar em todos, né? É uma coisa que a gente não consegue nunca direcionar, pelo que é de interesse rápido, que normalmente é muito da iniciativa privada, né? Mas justamente a parte pública é justamente pensando no longo prazo, né? Em correções de coisas que ainda são distorções de vários tipos, que a gente não vai entrar em detalhe, mas que justamente a gente está sempre trabalhando para tentar corrigir esses resquícios de coisas que são do passado, que a gente precisa olhar para frente, para o futuro, né? Então, aí a gente precisa buscar sempre esses equilíbrios, né? Os equilíbrios que são muito importantes, porque por mais que a gente queira, às vezes não é tão simples, não é tão fácil, mesmo que seja sempre um desejo, né, do poder público de fazer isso, às vezes as imposições da realidade da gente acabam não permitindo a gente fazer aquilo da forma ideal, né? E a gente tem que trabalhar com os recursos que a gente tem, às vezes com a situação que está na frente da gente, né? Então, mas voltando ali aos embaixadores, eu acho que é um programa que já está quase saindo aí, a gente vai ter os 10, não vai ser uma rodada só, vão ser várias, e a ideia, se você me permite só fazer quando o Mário, a gente foi falar sobre a questão de internacionalização, a gente tem hoje aqui, como eu falei antes também, vou ligando agora as peças, mas a gente tem 120 países. A gente tem 120 países, tá, que estão aí hoje a gente exportando, né? Mas quando a gente vai ver como é que a gente... ele está descendo. Ele está andando sozinho, né? Tem alguém embaixo. Mas assim, e aí o que acontece? A gente tem hoje 120 países, né? Mas quando a gente vai ter os recursos que a gente tem na prefeitura, é muito importante a gente trabalhar de forma eficiente. Então a gente fez um trabalho, a gente fez um cruzamento de diversas informações, seja dos interesses dos clusters que são ligados ao parque, ao município, da nossa economia, o World Economic Forum, que você pega um repórter dele, são 500 páginas. Então hoje aqui na abertura do Science Business foi falado sobre a questão de inteligência artificial. A gente precisa fazer bom uso delas, né? Obviamente não pode passar sem ter um critério humano dando uma supervisão naquilo, mas aí a gente chegou numa lista de países. A gente
gente hoje tem o Tier 1, Tier 2, Tier 3, 10, 20, 30 países, que tem o nosso mapa orbital elíptico que fica sempre passando perto de São José dos Campos, mas sem esquecer o resto do mundo, que obviamente boas oportunidades nunca serão deixadas de ser vistas. E aí foi onde a gente falou, né, a gente conversando, a gente falou assim, a gente tem que criar uma forma, né, uma metodologia de trabalho internacional onde a gente liga as cidades, os países, cidades onde você tem parques tecnológicos e tem as vocações similares com a gente, ou de interesse de futuro para o município de São José dos Campos. E aí os embaixadores joseenses que a gente está escolhendo são justamente para cobrir esses países, esses lugares, essas localizações, onde a gente possa trabalhar com o tempo uma aproximação diplomática, né? Uma aproximação comercial também, né? de interesses entre o município de São José dos Campos com outros municípios. É muito comum a gente ver hoje nas informações que a gente tira que hoje a grande competição já não é mais entre países só, ela é entre municípios. Os municípios estão competindo muito entre si, já faz tempo, mas agora a nível internacional. Então, assim, a gente não pode deixar, né, de juntar todos esses elementos que São José tem de uma forma estruturada, coordenada, inteligente, né, como o município é, e a gente poder trabalhar em cima disso e extrair os resultados que são os melhores para o município e para os municípios. Mas aqui, esse ambiente de, vamos dizer, competição entre os municípios, mas em termos de inovação e todos esses programas que vocês trabalham, existe uma colaboração ou um compartilhamento de conhecimento entre municípios, né? Por exemplo, a Curitiba, eu sou Smart City e São José. Pô, legal, cara, mas por benefício da sociedade, existe uma união entre os municípios? Existe e cada vez está crescendo mais. Eu cheguei, mais uma vez, o pouco tempo que eu estou aqui, também tive a sorte de estar participando de um movimento gigantesco, que é meio que tectônico, tá? E para mim é o jeito que eu vejo, que é justamente a estruturação do ecossistema de inovação de São José dos Campos, que deixa de ser um parque tecnológico, um distrito tecnológico, e a cidade ela passa a ver isso, na verdade, como uma tech city, né? Então você sai, realmente você vai para o nível mais elevado, onde você já não consegue mais separar. Isso aqui não é um pedacinho de São José separado, ela tem que estar conectada com esse mundo ali fora, né? Então a gente tem o nosso colega Cláudio Maia, que trabalha ali também com a gente, está fazendo um trabalho sobre isso, né? Ele já tem bastante tempo na prefeitura, é joseense também, então conhece bastante disso. Obviamente tem cercado aí de pessoas de altíssimo nível, extremamente qualificados, que estão apoiando justamente nessa revisão de governança do parque tecnológico aqui de São José dos Campos. Então, você não tem um parque tecnológico, tem a Univap, você tem, né, o CTA, você tem outras estruturas que também tem que ser tudo levado em consideração. Quem vem de fora para cá, obviamente que você sente, parece que as coisas são separadas aqui, não consegue sentir que elas são unificadas, mas hoje está havendo, inclusive, dentro dessa nova governança, novamente o que começou há 20 anos atrás com o parque tecnológico e que o próprio tempo vai afastando pelos interesses e as forças que cada um vão sofrendo, mas justamente acho que a maior força que existe, eu posso estar sendo um pouco melodramático aqui, mas eu acho que não é, eu acho que faz parte da força do joseense mesmo, de quem é desse município aqui, de justamente se abraçar tudo de novo e falar, a gente veio desse lugar, a gente é daqui, a gente voltar a ser aquela união que eu acho que começou isso tudo, né? Mas que continua de uma certa forma, mas ela precisa de uma nova governança, uma nova estrutura para isso. Então, quando a gente fala de município, está acontecendo já. E quando a gente fala de nacional, a abrangência do parque tecnológico aqui, eu também para mim é uma surpresa, porque eles estão quase em vários estados da federação aí, já estão participando, municípios de outros estados. Nós somos de Curitiba e eu já encontrei gente de Curitiba aqui, porque eles fecharam um contrato de GovTech com o estado do Paraná, então eles estão lá também, né? Então, assim, é isso que eu acho que existe vamos dizer, essa tentativa agora que está começando, a gente não sente, isso não é uma coisa muito óbvia, mas de expansão dessa mentalidade de inovação, né, para a gente levar para os 4 cantos do país. Então, eu sempre, também a gente repete isso, tá? A gente não está falando porque inovação não é fazer
sempre novo. Inovação é, às vezes, não fazer de novo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes tem coisas que estão acontecendo em outros lugares e pela falta de comunicação a gente acaba usando recursos de forma sem necessidade, às vezes, em vez de a gente estar inteligentemente usando os recursos de forma conjunta. E Alan, agora, para fechar, o que você, representando aí a secretaria, tem para falar para o empreendedor, para o pesquisador, que está nos assistindo agora nesse podcast? Qual seria a mensagem final? Poxa, olha, a primeira coisa foi o que eu vi hoje, o próprio secretário, novamente, falo, porque a gente está na secretaria, a gente trabalha muito próximo, mas no discurso de abertura dele, ele justamente fala a sorte que acho que a nossa geração não teve de ter um parque de inovação tão à disposição como existem aqui em São José dos Campos, o PIT sendo um deles. Isso aqui é um espaço de todos, é um espaço público. Então, eu até conversando com hoje meus colegas, eu falei assim, é tão legal ver esse parque aqui cheio de gente. E eu acho que a importância dele é isso. A gente lota estádio, mas a gente devia estar lotando parques de inovação também. As pessoas deviam estar... Eu acredito que as próprias... Essa é a minha forma de ver, sem entrar no mérito, mas seria um sonho, um desejo, de ver, por exemplo, as escolas, as universidades de São José sentando, conversando e criando, talvez, módulos onde todos esses alunos viessem, se juntassem dentro do HALP aqui, que tem lugar para 800 pessoas, e tivessem um masterclass uma vez a cada 2 semanas ou a cada mês, de um assunto, de um speaker vir aqui e falar para todos, para justamente servir de base de união. Isso é para os alunos, é para a hélice da educação, na parte de educação, nas universidades. Na parte dos empresariados, foi também conversado isso na abertura, que é justamente ter um lugar aqui onde você traz inovação. Já me falaram que o melhor lugar para ter inovação não é dentro da empresa, é dentro de parque de inovação, porque lá eles só criticam que gente que está querendo fazer alguma coisa diferente. Normalmente no dia a dia a gente acha muito problema, e no parque de inovação as pessoas aqui têm um espírito de estímulo, de ajudar, de encontrar solução para os problemas que se apresentam. Então o empresário, o que ele mais quer é solução. Eu acho que não conheço um empresário que gosta de problema, ele quer só solução. Se tiver solução rápida, melhor também. Então, isso para eles, para os empreendedores, a gente tem espaço aqui que é o Nexus também, para as startups. É um berçário de empresas que querem vir aqui para a gente que quer vir aprender. A gente tem um Sebrae, parceiraço da prefeitura, está fazendo um trabalho maravilhoso junto com a gente também. Eu gostaria de realmente aproveitar para fazer esse elogio ao Sebrae. A gente tem contato bastante próximo dele, com o Sereda, o pessoal Flávio, está sempre o pessoal com a gente também. E assim, para ajudar o empreendedor, porque eu sempre falo assim, se a gente está trabalhando no município global, a gente tem o nosso mercado doméstico, a gente tem essas entidades que preparam o nosso público aqui de empreendedores e empresários. Para o mercado doméstico, a gente tem o Sebrae, a gente tem o Qualifica da Prefeitura, tem várias formas da gente qualificar essas pessoas. Por quê? A gente tem que qualificar quem está fazendo a oferta. Quem faz a qualificação da demanda, principalmente ligada ao município global, que é de exportação, é a Apex. A Apex que vai lá criar demanda para aquilo que a gente precisa, vender o país, mostrar a imagem do país, mostrar a qualidade dos nossos produtos, etc. Então, isso assim, essa junção desses dois dentro desse programa do Município Global, eu acho que isso serve tanto àquele que está começando, já começar certo, que eu até falo com o secretário, devia ter um certificado de empreendedor joseense, o verdadeiro certificado, porque daí é para ganhar mais força mesmo, na formação dele, fazer essas parcerias que a gente tem, e aí preparação para a parte de exportação. Então, isso eu acho que acredito. E a parte do governo, como o próprio prefeito diz, o secretário repete, sempre, se a gente estiver atrapalhando, nos avise, que o nosso trabalho é não atrapalhar. Porque o joseense não precisa de um articulador, um apoiador, gente que quebra um pouco o gelo numa situação ou outra, para as coisas fluírem, mas a gente não atrapalhar o trabalho de vocês, que eu acho que está na veia do joseense ser empreendedor por natureza. Show de bola, Alan. Beleza? Quero agradecer a sua participação no nosso podcast, parabenizar você e a Secretaria por esse excelente trabalho que tem sido feito aqui na nossa cidade, aqui no Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos, tá? E a você também que esteve conosco nesse episódio, junto com o Alan, da Secretaria.
e convidá-lo para assistir o próximo episódio do Science and Business Connection, o podcast que é diretamente aqui do Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos. Até o próximo episódio. Tchau!